Bom dia, galera. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana. E vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? A gente já vem em algumas aulas trabalhando trabalho e energia basicamente, tá? Então a gente veio lá no comecinho definindo energia, aquela grande definição, aquela ideia de que a energia não se perde, não se cria, se transforma. Tá? E se ela não se perde, não se cria, se transforma, quem é o responsável por essa transformação de energia? É o trabalho, né? O trabalho de uma força. Não é por acaso, queridos, que esse é o conceito mais importante de toda a ciência. Trabalho e energia. Tudo bem? Tá? Então aí a gente foi para o trabalho de uma força constante. A gente entrou no teorema da energia cinética, o teorema da energia potencial. Tá? Então a gente está se aproximando do finalzinho, tá? Do estudo de trabalho e energia. E essa aula, queridos, eu já vou dar algumas dicas do que a gente vai ver a aula que vem. Aqui é o grande fechamento de trabalho e energia, onde a gente discute os dois sistemas de conservação de energia, o sistema dissipativo e o sistema conservativo. Tá? Para isso, eu vou resolver com vocês esse exercício 3, tá? Para a gente começar essa ideia de conservação de energia, de trabalho, mas percebam o quão amplo é essa ideia de trabalho e energia, né? A gente consegue relacionar com tudo, com várias forças. Então vamos lá, eu vou ler aqui e a gente começa o nosso bate-papo, tudo bem? Abandona-se um carrinho em uma pista ondulada de altura H e sem atrito, que termina em uma pista horizontal. Nesse trecho horizontal de comprimento 20 metros, o carrinho fica sujeito à ação de uma força de atrito. Depois de percorrer esse trecho horizontal, o carrinho sobe um plano inclinado sem atrito, atingindo uma altura h sobre 3. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre o carrinho e a pista horizontal é igual a meio, a altura h de onde o carrinho é abandonado é igual a... Pois bem, galera, vamos começar essa discussão criando algumas possibilidades, tá? Vamos lá. Vocês já conhecem bem, né, energia cinética, que é aquele tipo de energia diretamente ligado a um movimento de um corpo. É um tipo de energia que não pode ser armazenado. Se o corpo está em movimento, aparece energia cinética. Se ele não estiver em movimento, não vai aparecer energia cinética. Diferentemente da energia potencial, que tem alguns tipos. Tá? A energia potencial, essa que pode ser armazenada, ela tem alguns tipos, a natureza dela pode ser diferente. Ela pode ser a energia potencial elástica, quando você tem um sistema mola, tá? Pode ser a energia potencial gravitacional, que a gente vem vendo bastante, né? E a energia potencial elétrica. Qualquer um desses tipos podem ser armazenado, acumulado. Aonde que entra essa ideia de energia cinética e energia potencial? Queridos, vamos lá, eu vou propor a seguinte situação. Vamos supor que aqui em todo esse trajeto não tivesse atrito algum. Sem atrito algum. A partir do momento que eu abandono esse corpo, ele iria cair? O que vocês acham? Fatalmente, né? Com certeza absoluta. Por quê? Se não tem nenhuma força resistente, se não tem nenhuma força de atrito, se não tem nenhuma força capaz de retirar energia do sistema, né, que a gente utiliza bastante na ciência como energia dissipada, lembrando que a energia não se perde, não se cria. Tá? Então, a energia que é retirada do sistema, a gente costuma chamar de energia dissipada, não de perdida. Não vai ficar perdida, ela só saiu do sistema. Tudo bem?
Outra coisa bem legal. Se eu tivesse um caminho e eu chegasse na mesma altura, tá? E eu tivesse como, tá, chegar na mesma altura, ele chegaria sem atrito. O que vocês acham? E com esse formato, tá? Aqui ele desce numa trajetória ondulada, ele se desloca na horizontal e aí ele sobe nesse plano inclinado até a altura H. Ele chegaria? Com certeza. Ah, mas e se a inclinação fosse bem pequenininha? Bem pequenininho, isso aqui tendência, olha, muito, muito comprido. Chegaria? Chegaria. Queridos, a energia se conserva. Ela não se perde, ela não se cria. Se não tiver nenhuma força resistente para realizar esse trabalho, de modo que ele possa retirar a energia do sistema, ela vai se conservar. Olha que loucura. Tira esse plano inclinado e deixa só esse plano horizontal. Ele desceu sem atrito algum. Esse corpinho, ele vai até onde? Se não tiver atrito algum. É lá que ele vai parar mesmo, lá no infinito. E vai continuar. Queridos, primeira lei de Newton. Um corpo em movimento, com velocidade constante, em linha reta, se não tiver nenhuma força capaz de mudar nem direção, nem o valor dessa velocidade, a tendência é que ele continue infinitamente em movimento com velocidade constante. Tá? Por que eu estou discutindo esse tipo de situação? Porque eu não quero que vocês tenham medo de concluir, tá, esse tipo de situação. São situações teóricas, queridos. Mas é exatamente isso que vocês têm que pensar. Tudo bem? Agora, vamos ler essa situação aqui. Na verdade, eu já li. E vamos analisar com carinho. Olha só. Tendo atrito, queridos, tendo atrito, a hora que ele chegar aqui no plano horizontal, concorda comigo que eu vou ter uma força dissipativa realizando o trabalho? De que força eu estou falando? Vamos colocar aqui as forcinhas. Quais são elas? Eu tenho a força normal, aquela que é sempre perpendicular à superfície. Eu tenho a força-peso, que está sempre apontada para o centro da Terra. E nesse caso eu tenho um atrito, que está atuando contra o movimento. São essas forças, tudo bem? Legal. Qual será a força responsável pelo trabalho que vai retirar energia do nosso sistema? É a força de atrito, certo? Ai, Gão, por que a normal e o peso não vão realizar trabalho? Vocês sabem a resposta. Porque se o deslocamento ocorre na horizontal e você tem forças perpendiculares, elas não realizam trabalho. A gente discutiu isso. Tá? Então é muito importante, principalmente nessa parte de trabalho e energia, galera, que vocês façam longas discussões quando você estiver estudando. Vá sempre além daquilo que ele está propondo. Justamente para você ir encaixando as coisas que a gente está vendo. A mecânica é muito ampla. E é justamente nessa parte, queridos, de trabalho e energia, que a gente consegue relacionar praticamente toda a mecânica. Todas as grandezas da mecânica. É impressionante. Por isso que essa parte é fundamental, é a mais importante de todas.
trabalho e energia. Tá? Então vamos lá. Se não tivesse atrito, concorda comigo que a energia mecânica ela iria se conservar? Porque não teria nenhuma força resistente capaz de retirar energia do sistema? Ah, o que é energia mecânica? Vocês já sabem. Energia mecânica ela pode se manifestar na forma de energia cinética, corpo em movimento, ou energia potencial, aqueles 3 tipos que a gente conversou. É só isso, galera. Energia mecânica ela pode se manifestar na forma de cinética, na forma de potencial. Ou, tá? Porque você pode ter tranquilamente, tá? Imagine aqui, o corpo subindo em movimento, que tipo de energia ele vai ter? Cinética, porque ele está em movimento, e potencial gravitacional, porque ele já vai ter uma altura em relação à nossa referência. Tudo bem? Então, olha só. Por que ele não subiu a altura H? Porque tem uma força resistente realizando o trabalho. Então, olha que interessante, queridos. O trabalho de qualquer força resistente, ela é igual à energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Bem tranquilo, bem tranquilo. Lembrando, né, de novo, energia mecânica, cinética e potencial. Na verdade, queridos, eu quero mostrar para vocês que isso aqui é a junção do TEP com TEC, do teorema da energia cinética com o teorema da energia potencial. E é muito mais fácil a gente pensar dessa forma, muito mais. Tanto é que vocês vão ver que na aula seguinte, toda essa ideia de sistema conservativo e dissipativo, eu vou mostrar para vocês mastigadinho. Fofura de viver. Tá? Então vamos lá. Trabalho da força resistente é igual. A energia mecânica ela não pode ser cinética e ou potencial. Então olha como eu vou colocar. Energia cinética final energia potencial final menos energia cinética inicial mais energia potencial inicial. Simbora na análise agora. Tá aqui a parte final, queridos. A hora que o corpo desceu, a energia, parte da energia foi dissipada, ele chegou até H sobre 3. Que tipo de energia ele vai ter ali em H sobre 3? Concorda comigo que é somente energia potencial? Ah, por quê? Queridos, se ele só conseguiu subir H sobre 3, com certeza que ele parou. É aquela ideia de altura máxima, de deformação máxima. Olha só, qualquer corpo que suba o máximo que ele puder, é porque ele parou nesse ponto. E não importa se a altura é essa, se é essa, todo corpo que sobe o máximo que ele puder é porque ele parou. Não é exatamente o que está acontecendo aqui. Quando o exercício pede máxima deformação, se ele deformou o máximo que ele pôde a mola, né, nesse ponto ele não entrou em repouso, energia cinética concordam comigo? Então aqui no final ele só vai ter energia potencial. E que tipo de potencial é esse? Potencial é esse? É o potencial elástica, a elétrica ou a gravitacional? Gravitacional, né? Relacionada com a altura, com o campo gravitacional. É essa aqui. Vem cá pro começo, ó, o início.
Ah, mas por que você colocou final menos inicial? Queridos, pensem com carinho. Dá para concluir que a energia aqui é maior que aqui? Com certeza, né? Com certeza. Né? Como a gente discutiu no começo, se não tiver nenhuma força resistente, ele iria subir H ou iria cair se não tivesse, né? Como ele subir até a altura H, tá bom? Então perceba que esse valor aqui, essa quantidade é maior. Vamos lá. Ele não partiu do repouso aqui? Se ele partiu do repouso, concorda comigo que ele não tem energia cinética? Tudo bem? Tem energia potencial? Tem. Que tipo de potencial é essa? Potencial gravitacional também, relacionado com altura, massa, campo gravitacional. Galera, não está bem com cara do teorema da energia cinética com o teorema da energia potencial? É bem assim que a gente tem que analisar, queridos. Tem que ser bem intuitivo, abre tudo e vai analisando com carinho. Então, olha só. Agora vamos olhar a parte do trabalho da força resistente. Quem é a força resistente é o Fat. Vamos colocar aqui. Essa força aqui não é constante. Vamos colocar a fórmula geral. O trabalho não é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Não é isso? Que é igual. Qual é a fórmula da energia potencial gravitacional? A gente viu a aula passada, né? mgh final menos, esse menos aqui, energia potencial inicial, mgh inicial. Queridos, se vocês estão ainda um pouquinho inseguros nessa parte, fiquem tranquilos, tá? Porque a gente tem 2, 3 aulas para finalizar essa ideia de sistema conservativo, trabalho e energia. A gente vai discutir muito esses casos, tudo bem? Então fiquem tranquilos. Mesmo porque se você não entender algum detalhe, alguma coisa, você vem conversar comigo que a gente discute tudo. Inclusive, galera, quero parabenizá-los porque o cursinho tá fantástico, gente. A cada semana que passa, a gente vem discutindo mais, aparecem mais pessoas para a gente discutir conceitos, para falar sobre física, falar sobre ciência. Então, ó, tá bem legal, sabe? Vocês estão de parabéns. Agora vamos lá. Como é que a gente calcula força de atrito? Mi vezes a normal. O Mi é o coeficiente de atrito. A normal aqui, galera, não é igual ao peso. Tudo bem? Vou colocar o peso. E o peso não é M vezes G. Algum problema aqui? De novo. Fat é Mi vezes a normal. Mas a normal, nesse caso, não é igual ao peso, certo? Tá? Então, coloquei Mi vezes M vezes G, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força de atrito e o deslocamento. Para onde que está o deslocamento, galera? Para cá, certo? Quanto vale esse ângulo? 180 graus? Ótimo. Vamos deixar mais bonitinho isso aqui, galera?
Concorda comigo que nesses dois termos, MGH final menos, segundo termo, MGH inicial, a gente tem duas coisas em comum? Vamos colocar em evidência para ficar mais fácil a parte matemática. M vezes G, M vezes G, altura final menos altura inicial. Nossa, olha que maravilhoso agora. M dividido por M. Tá? Se você pegar esse M, passar para cá dividindo, ó, tudo produto. Você vai dividir M por M, dá 1. Você vai dividir G por G, dá 1. Vamos substituir tudo agora que a gente tem? Coeficiente de atrito vale meio. Vezes o deslocamento, 20 metros. Cosseno de 180, menos 1. Altura final, H sobre 3, menos altura inicial, H. Galera, todo número vezes meio não é a metade dele? E por que é metade? 0,5 não é a mesma coisa que 1 sobre 2? 20 vezes 1, 20, dividido por 2, 10. Guarda essa informação. Vai guardar. Compreenda essa relação. Qualquer número vezes meio é a metade dele. 10 vezes menos 1, menos 10. Olha só. Aqui você tem H sobre 3 menos H. Você está dividindo o H em 3 partes. Aí você pega a terça parte desse H e tira do inteiro. Quanto que vai dar? Né? 2 partes vão sobrar? Nesse caso, menos 2/3. Tá? Menos 2/3. Ah, mas eu não consigo enxergar assim. Faz o mínimo, queridos. Numa boa. Faz o mínimo entre 3 e 1. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai ficar bonitinho. Mas é muito importante que a gente faça esse tipo de interpretação, né? Olha que fantástico. O 3 passa multiplicando, o 2 passa dividindo, ó. Menos 1 já ficou mais. 30 dividido por 2 é igual a H, portanto, 15 metros. Queridos, por que eu fiz questão de fazer nesse formato? Se a gente fizer aplicando o teorema da energia cinética, o teorema da energia potencial, isso aqui fica o triplo do tamanho. Vai te dar um trabalho de compreensão, porque fica super difícil o entendimento, fica difícil de eu te explicar. Então vocês vão perceber que a partir da aula que vem, assim, ó, 90% dos exercícios, ou você vai resolver com sistema conservativo, sistema dissipativo, o trabalho de uma força constante. Né? Tudo isso que a gente viu nas últimas aulas, você acaba resumindo num pacotinho, num kitzinho de trabalho e energia. Tudo bem, galera? Vamos lá para o 4, para finalizar a nossa aulinha. Unesp. Uma minicama elástica é constituída por uma superfície elástica presa a um aro lateral por 42 molas idênticas, como mostra a figura. Quando uma pessoa salta sobre essa minicama, transfere para ela uma quantidade de energia que é absorvida pela superfície elástica e pelas molas. Considere que ao saltar sobre uma dessas minicamas, uma pessoa transfira para ela uma quantidade de energia igual a 160 joules
que 45% dessa energia seja distribuída igualmente entre 32 molas e que cada uma delas se distenda 3 milímetros. Nessa situação, a constante elástica de cada uma das molas... Galera, maravilhoso esse exercício, né? Vamos lá. Primeira coisa, a mola, a hora que a pessoa pisa na caminha, você tem a transferência de energia para a mola. Que tipo de energia está sendo transferida? Caramba, ela está em movimento, vai ter energia cinética, vai ter potencial gravitacional. A hora que ela encosta na cama elástica, essa energia é transferida para a cama. Legal? Quanto? É 160? Não, né? É 45% disso. Multiplica por 0,45. Então se for 25%, eu multiplico por quanto? 0,25. Se for 15%, 0,15. Certo? Ou você faz uma regrinha de 3. 160, 100%, x, 45% vai dar isso. Mas olha que mão na roda, já dá aquela facilitada, né? Isso aqui é igual a 72 joules. Só que tem um porém, né, queridos? Só tem uma mola? Não, né? Esses 45% dos 160 joules são distribuídos em 32 molas. Olha só que exercício legal da Unesp. Beleza. Então, cada molinha acumulou 2,25 joules de energia. Legal? Formulazinha da energia potencial elástica. Energia potencial elástica, kx² sobre 2. O que o exercício está pedindo para a gente? A constante elástica de cada mola. Isola. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando. 2 vezes a energia potencial. E o x², que é deformação, passa dividindo. Vamos substituir. 2 vezes a energia acumulada em cada mola, dividido pela deformação ao quadrado. Não esqueçam, galera, que ali ele deu em milímetro a deformação, tá? 1 metro tem quantos milímetros? 1000, né? 1 metro tem quantos centímetros? 100. 1 metro tem quantos decímetros? Estão sacando? O lance é para você não decorar. É para você ler a unidade e saber o que fazer. Tá? Então, dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. 10 a menos 3 não é 0,001? Multiplicar por 0,001 não é a mesma coisa que dividir por 1000? É? Tudo isso ao quadrado. Olha como vai ficar. 4,5. 3 ao quadrado, 9. Potência de potência, multiplica os expoentes. Menos 3 vezes 2, menos 6. Para ficar fácil, galera. Dividir por 4,5 deu 1. Dividir por 4,5 deu 2. Então fica assim, ó. 1 por 2, 0,5 vezes 10 a menos 6 newtons por metro. Ou, se você andar uma casa para a direita, esse número aqui diminui. Certo?
Só que, ó, cuidado, cuidado, queridos. Porque, né, como ele está dividindo, ele passa aqui invertendo o sinal. Ou simplesmente você multiplica isso aqui por 10 elevado a zero e subtrai os expoentes. Aí fica 0 menos 6, por isso que inverte o sinal, fica mais. Tá? Então guarde que é só inverter o sinal para ficar mais fácil. Andou para a direita, diminui, tá aí. 5 vezes 10 a quinta newtons por metro. Tudo bem, queridos? Tenha uma ótima semana. Semana que vem a gente faz uma aula lindaça de conservação de energia. Vocês vão adorar, tá bem mastigadinho mesmo, tá? Positivas vibrações para vocês. Haile Selassie, o grande libertador imperador do povo etíope.